Fala, piloto, já pensou em levar para casa esse foguete da NASA por apenas R$ 5 ou 50 centavos no pacote promocional? Corre, que a gente já está na reta final. Quer saber tudo que essa nave tem? Então anota aí. Okay, let's go. E além do mais, você vai estar me ajudando na temporada 2025. Garanta seus números e a gente se vê nas pistas. Valeu! Fala, piloto, bem-vindo a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da nona etapa do MXGP que rolou na França, em Ernée, uma pista super tradicional, já teve inúmeros motocross das nações, etapas de mundial. Eu já competi lá em 2015, representei o Brasil no Motocross das Nações, uma pista surreal. Vamos trazer bastante novidades aí. Na MX2 temos um novo líder, o quinto líder do campeonato. Tá uma loucura esse campeonato. Na MX1 tivemos grandes brigas aí de Lucas Counin e Romain Febvre. Também temos aí, o pessoal acabou soltando aí quanto que custa, né? Quanto que o budget, quantas equipes oficiais tem para gastar durante uma temporada. Então, roda a vinheta, não deixe de seguir o canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, fortalecer a firma e a gente se vê nas pistas. Brá! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie e venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, em 2015 eu representei o Brasil no Motocross das Nações, eu, Fábio Santos e Thales Villard. O Thales Villard foi piloto da MX1, Fábio Santos na MX2 e eu na MX3. Então teve até o primeiro jogo, né, no MXGP, não me lembro se foi o primeiro, o segundo, e teve a seleção brasileira lá, fizeram os bonecos, muito legal, muitas pessoas vieram e falaram, hoje eu joguei com você lá tem o Motocross das Nações, muito bacana ter o seu boneco, seu personagem lá, então uma coisa que a gente sempre deseja, como quando criança, né, que ele ter personalizado do jeito que é a gente, ou do nosso piloto favorito, então foi uma coisa, pessoal, muito bacana. Depois eu vou deixar as fotos para vocês que eu tenho guardado aqui do Motocross das Nações. É um evento surreal, para quem é leigo e não conhece, Motocross das Nações são praticamente os 3 melhores de cada nação, né? Então, são limitadas a 40 nações inscritas, as 20 melhores se classificam para o evento final, né? Que são os 5 melhores resultados, né? Cada piloto alinha 2 vezes, então são 6 resultados, o pior resultado eles cortam. Então, o piloto, a nação que fizer menos pontos, lá é o contrário, né? Quem faz mais, né? Lá um piloto o primeiro lugar faz 1 ponto, o segundo lugar faz o segundo ponto, então sucessivamente. As motos correm entre si, né, tipo a categoria MX1 com a MX2, a primeira bateria, depois 2 MX3 a segunda bateria e a última MX3 com a MX1. Então somam todos os resultados, aí a nação que fizer menos pontos acaba levando, né. Os Estados Unidos sempre foi tradicional, sempre dominou, mas nos últimos anos a França tem jogado bem duro, tem feito aí frente, ganhando sucessivamente alguns anos, 4 ou 5, depois a Itália ganhou. Então essa é um pouco da história, vou deixar mais pra frente ali quando eu soltar o Fofocross do MXGP dessa etapa, as imagens aí do pessoal, tem da equipe, tudo, muito bacana. Mas vamos falar do que interessa. Foi um final de semana produtivo para a KTM, né? Quase dominou as 2 categorias. Na MX2, Simon Langefeld assume a liderança do campeonato, teve ótimos resultados, né? No sábado fez um segundo, venceu as 2 baterias no domingo, não foi nada fácil. Seu principal concorrente, né, Kay de Wolf, acaba caindo no treino, parece que machucou o ombro na corrida classificatória, largou praticamente de último, né? O último não, foi o 20º, escolheu o gate, não largou tão bem, conseguiu fazer só um 9º lugar e prejudicou bastante ele na pontuação. Já no domingo, largou super bem na primeira bateria, foi super agressivo, caiu na segunda volta,
teve que recuperar, acertou outro piloto na descida, foi lá, ficou preso nas placas, tudo. Eu vou tentar trazer a imagem para vocês. E esse erro custou muito caro para ele, né? Ele fez somente 19º, 18º. Era uma pista muito difícil de ultrapassar, se ganhar tempo. Então o pelotão andou muito próximo. Então o Kyle Wolf levou um super azar de ter péssimas largadas, cair numa etapa como essa. Na segunda bateria, ele cai já na largada, né? Faz a curva e acaba caindo, então ele tenta recuperar ali. Se eu não me engano, ele fez 14º, 13º, tem que ver. Então foi um final de semana para ser esquecido para Husqvarna e total feliz para KTM aí, vencendo a bateria, né? Botando os seus 3 pilotos no primeiro, segundo e terceiro no pódio. Então foi um puta resultado para a KTM. Já para Husqvarna, tanto Liam Everts quanto Kyle Wolf não tiveram um final de semana muito bom. E vamos dizer assim, judiaram da pontuação. Imagina você chegar no campeonato, não, final de semana 15 ou 16 pontos ele estava na frente e sair 15 atrás. Então foi um tiro no pé, né, pro Kyle Wolf, mas tem que tirar o chapéu, ele andou muito bem, calmo, não fez nenhuma loucura, que era muito possível do cara cair, se machucar, realmente se machucar, né, ele não sabe a gravidade que foi do tombo dele no treino classificatório, então é bem puxado. O mais legal dessa etapa, não só dessa etapa, né, mas eu não sei se é da região que muda e tudo, mas o público francês, ele agita, ele torce realmente para os pilotos, e quando os pilotos deles estavam disputando posições, né, primeira e segunda posição, você via as buzinas, ar, tudo, o público realmente eufórico, né, torcendo, fazendo aquele barulho, é muito legal isso, é muito tradicional na França, né, então a pista é uma pista muito bacana, muito fácil de você ver, porque ela é no morro, como vocês vão ver a foto, é no morro e o público consegue ficar de frente aqui, então parece um telão na tua frente, você consegue ver a pista inteira. Quem ficou na parte de cima não consegue acompanhar muito, por causa da grade, mas quem ficou na parte de baixo consegue ver tudo. Então, no Motocross das Nações, a gente não conseguiu classificar, eu acabei caindo no sábado eu fiz 14º, foi um bom resultado, mas os outros pilotos não conseguiram ir tão bem, e no domingo eu estava em terceiro, eu acabei caindo e tivendo que abandonar, caiu um super tombo. A pista era um pouco diferente, uma pista bem técnica, algumas curvas em descida, assim, puta, era difícil fazer essas curvas, se soltar, né, você tem que soltar do freio e acreditar nas canaletas, além das canaletas tinha muita pedra, então a moto você tem que andar o tempo inteiro apoiando, então tem que tirar o chapéu para esses pilotos europeus, eles andam muito bem nesse estilo de pista. A pista, o brasileiro devia ter contato com o pessoal lá, porque lá o terreno é meio parecido, ele seca rápido, mas conforme foi acontecendo no evento, secava, eles conseguiam trazer umidade de novo, né, eles mexiam com a Bobcat, puxavam terra, então a pista teve em ótimas condições o final de semana todo. O único ponto negativo, na minha opinião, são as cercas que são tradicionais na França, né, as cercas às vezes de madeira, assim, agora eles colocaram umas cercas de arame, mas é uma coisa feia e perigosa pra gente, alguns pontos perigosos na pista, tanto quando o Kyle Wolf cai na primeira bateria, que ele bate na traseira do outro piloto e é arremessado, se não tivesse aquelas placas de propaganda, ele não teria nem caído, ele só era retornar à pista. O outro piloto, Kevin Horman, na 450 também faz a curva, não sei se ele cai ou se ele se enrosca ali, acaba se machucando até numa das cercas, então essa pista nessa etapa estava bem perigosa, assim, nunca vi uma pista tão perigosa quanto essas coisas, assim, acredito que os pilotos deveriam bater o pé um pouco, porque tanto até o Lucas Koenig venceu a primeira bateria da 450, na segunda mesa, na parte de cima lá, tinha um feno, assim, não só ele, uns outros pilotos da 250, cara, chega a cair e bater a traseira, né, a mesa era meio torta, ou era a entrada era mais larga do que a recepção, então às vezes ele saltava já, como tinha muita canaleta depois da recepção, para eles pegar a linha, eles já saltam beirando a pista, e às vezes um pouquinho a mais, pum, pega o feno, graças a Deus não caiu, não vi que nenhum piloto caiu ali, mas essa pista tinha alguns quesitos bem perigosos. Então, já vamos falar das baterias, roda aí o que a gente trouxe dos bastidores para vocês, sobre
o quanto que custa uma equipe, né, de mundial aí, o quanto que eles têm para gastar, fora a contratação dos pilotos, acredito que é só para você, que eles têm só para gerenciar a equipe, né, peça, essas coisas, viagens e tudo. Então, 800 mil euros é uma boa grana, né, se a gente converter aí, dá 3 milhões e meio para mais, 4 milhões quase, vamos dizer, 4 milhões de reais. Então, um ano, 4 milhões de reais é muita grana. Então, roda aí e vamos para cima. Como eu comentei, né, os fãs franceses, eles são muito acalorados, fazem barulho, cornetas, roupas tradicionais, as cores da bandeira, bandeiras com a foto dos pilotos aí, Romain Febvre, Tristan Thibault e muito mais. Então, isso mostra o quão o público é forte, gosta do esporte. Lembrando que a França é o tamanho do estado do Brasil. Olha só esse público. Então, isso é uma parte só da parte do público que tinha acesso à pista. Acesso não, que ficava de frente para a pista. Então, como vocês vão ver as próximas fotos da nossa participação do Motocross das Nações, vocês vão poder perceber aí. Algumas imagens aí da nossa participação no Motocross das Nações, o time, eu e meu irmão mexendo na moto, o Cacau que foi o líder aí, a foto do videogame, né, a gente participação aí, Thales, o Fabinho e eu, aí os pilotos, o público atrás da largada, olha só o público, olha essa foto então. Então são coisas que nos marcaram bastante, aí o time, o Negrete teve presente, novamente a moto aí, novamente o público, então foi muito legal. Também a gente teve bastante descontração, aí o Chulas fazendo entregas, a gente conheceu o circuito de Le Mans, o capacete, então foi isso daí. Segundo Jack Mertens, o dono da JM Honda, eles precisam de 800 mil euros para fazer 20 GPs. Então, isso só de estrutura, né? Fora salário de pilotos, isso e aquilo. Então, isso é o que as equipes oficiais acabam gastando. Então, você vê quanto que sai para fazer um campeonato a nível mundial. Será que essa é a última foto, a última etapa que veremos a moto de Kai de Wolff com o fundo vermelho? Falando nisso, é uma moto muito linda, né? Cada detalhezinho chega a brilhar na motocicleta. Uma das coisas mais chatas, na minha opinião, é o teste de ponteira, né? Se perde muita potência nas motocicletas e tem todo aquele controle, né? Às vezes a moto acaba quebrando a ponteira ou faz um furo, então o piloto é até desclassificado ou perde alguns segundos na sua classificação geral, mas é tudo necessário, regras são regras, né? No Brasil a gente utilizava muito na época das 2 tempos e após isso eles eliminaram o teste de som. A gente teve também o Mundial de 2 tempos juntos nessa etapa e o europeu, né? Aí uma lembrança para botar óleo na embreagem da motocicleta, imagina, e alinhar sem óleo, ia derreter em 30 segundos. A Dunlop dando apoio a todos os times, né, e pilotos que utilizam os pneus Dunlop. Muito legal isso. Nos Estados Unidos a gente também tem essa estrutura. No Brasil está faltando, né, das principais marcas essa estrutura nas corridas. Essas motos da Triumph são as coisas mais lindas. Eu não vejo a hora da equipe oficial aparecer os pilotos de 450. Boatos que essa é a melhor 250 do paddock, né? Mas os pilotos não têm conseguido atingir bons resultados, já conseguiram vencer baterias, não overall, mas tem faltado um detalhezinho aí para eles conseguirem bons resultados. Uma tatuagem super bacana, né? Enjoy your life, aproveite a sua vida. Muitas vezes o cara aproveita até demais, né? Aí os rádios das equipes, né? Às vezes o paddock é muito grande, ou a distância do box para a pista é grande, então facilita muito e mantém toda a equipe informada. Alberto Forato, né, teve bons anos como privado de KTM, agora ele se moveu para SM Honda, né, com o companheiro de equipe Kevin Horman, que teve ótimos resultados durante a temporada, porém Alberto tem sofrido com lesões, né, a temporada passada ficou praticamente fora e já na primeira corrida acabou machucando novamente, e após praticamente 2 anos, esse é o primeiro GP que ele consegue terminar e vai escalar agora até o final da temporada. Um pouco do colírio para os olhos de muitos pilotos e chefes de equipes, mecânicos no paddock do Mundial de Motocross. E aí, o que vocês acharam desse look do Kai de Wolff? Coisa mais linda, hein? Capacete, conjunto e bota combinando. Muito bacana.
Lucas Counin deixando claro que é fã do rap aí no seu estilo Tupac. Lucas Counin tem ganhado bastante mídia, evoluído durante o campeonato e não tem nada perdido ainda. Pode ser campeão mundial pela sua primeira vez e direto na principal categoria. Gaultier Paulin não estava, acho que, muito feliz com os seus pilotos. Ele que já foi piloto profissional, já foi líder do time da França no Motocross das Nações e bateu na trave algumas vezes para ser campeão mundial. Para quem é Yamaheiro, aí o mecânico trocando as embreagens e lembrando, né, que esse é o modelo antigo, né, o novo modelo da Yamaha de sistema de embreagem é igual da KTM, eles mudaram, então vale lembrar, será que o novo modelo não tem a mesma potência ou eles têm um grande estoque do antigo modelo? Acho difícil, vamos tentar descobrir em breve. A DC volta ao cenário de duas rodas, principalmente mundial de motocross, com a Ducati. Lembrando que a DC foi muito forte, foi uma marca muito forte nos anos 2006 a 2015 e depois deu uma sumida. Aí o motor numa 250 aberta, já sem a campana. Alguns pilotos tiveram problemas durante o final de semana, eles apenas trocaram o motor, né? Então, isso é muito tradicional no Mundial de Motocross, eles levam uma ou duas motos e levam o motor separado. E aí, 2 motores abertos, né? Não somente um, a equipe Team WZ, que tem 2 pilotos na MX2, com certeza deve ter feito a troca do último final de semana para esse final de semana de motores. Alessandro Lupino, presente no Mundial, ele que está desenvolvendo a 250 junto à Ducati, já tem corrido algumas etapas do italiano de motocross, ainda não conseguiram vencer, o segundo lugar foi o melhor resultado, lembrando que Valério Lata também corre e tem sido o líder do campeonato, vencido praticamente todas as etapas. Até no Mundial os pilotos acabam mexendo suas suspensões dependendo da pista, né? Como essa pista tinha bastante subida e descida, aí os engenheiros da Caiaba foram pegos aí trabalhando duro. O pneu tem feito uma grande diferença na largada, né? É aí o pneu da Pirelli, no pessoal utilizando muitas vezes na largada e também até no terreno duro, né? Eles falam que esse pneu se comporta muito bem também no terreno duro. Aí nosso representante brasileiro na equipe oficial Honda, Marcos de Freitas, o Marquinhos, o team manager, né, acho que dos mecânicos ou da equipe, trabalhando duro no MXGP. O drone tem feito uma parte essencial nas transmissões, tanto do AMA como no MXGP, e aí uma grande gambiarra também, né? Eles tentam diminuir o maior peso possível para ter mais tempo de bateria e o drone ser mais ágil, muito bacana. A gasolina faz um efeito muito grande no desempenho das motocicletas e a gente pode ver que muitos produtos químicos são utilizados, até o mecânico utilizando aí uma máscara para não ser contaminado. Lembrando que no MXGP as restrições são bem maiores que no AMA Motocross. O pessoal fazendo o lançamento do Supercross de Paris dias 15 e 16 de novembro com a presença dos irmãos Lawrence e Cooper Ebb. Oi mãe, eu tô na Globo. Algumas imagens para vocês verem o paredão que é o público na etapa de Ernée. Foi uma etapa super difícil para Kai de Wolf, mas com certeza não tem nada perdido, né? Temos 12 etapas e com certeza o holandês vai dar seu máximo. Jeff Herlings em contato com seu ex-treinador da temporada retrasada. Será que veremos uma nova parceria entre os dois? Lembrando que ele é o treinador atual de Kai de Wolf. Esses novos kits da Alpinistar, né? Essa conexão aí sensacional, né? Lembrando que os capacetes também são personalizados da mesma forma. E tirando a melhor fase da sua careca. Muito legal essa tatuagem do senhor aí presente no Mundial. Pessoal, a 250 pegou fogo já desde sábado, né? Ganhou a bateria de classificatória de sábado. E no domingo, os 2 pilotos da KTM, né? São 2 pilotos da KTM oficial, né? Que é a Decarly e tem a KTM realmente oficial, né? Vamos dizer assim. E os 2 pilotos se pegaram, né? Se pegaram entre termos, né? Disputaram, né? Muito bom para a KTM, que botou os 3 primeiros... Botou os 3 pilotos no pódio. E... com 2 pilotos da Decarly, né, que é o Simon Langenfelder e o Sasha Kunin,
e segundo lugar, André Adamo, né? Então, mas os dois principais pilotos foram André Adamo e Simon Langefeld. Na primeira bateria, Simon Langefeld acertou a largada e o começo de prova dele, como eu tinha falado nas outras etapas, era o tendão de Aquiles dele, e parece que ele acertou, né? Ele teve a sorte na primeira bateria do Kay de Wolf cair, e ele já conseguiu abrir um gap ali, uma diferença, e não foi, o André Adamo não conseguiu dar combate com ele, não sei se pegou o braço, não conseguiu se soltar, sumiu na frente. E na segunda bateria ele teve que lutar, na segunda bateria ele saiu em segundo, mas já conseguiu assumir a liderança ali nas primeiras voltas, na primeira volta, se eu não me engano. André Adamo não deixou ele fugir, né, fugiu ali até uns 5 minutos, depois ele deu combate até a placa de 2 voltas praticamente, né, ali. Não passou por pouco, na minha opinião o André Adamo era mais rápido, mais agressivo, porém cometeu o erro no final ali na frente do gate. Então, vamos dizer assim, o Simon Langefeld teve uma boa evolução, vem de resultados constantes, vamos dizer assim, na Argentina, que era para ele sair com o head plate, ele acabou caindo 2 vezes no mesmo lugar, em 2 voltas diferentes, né, sequências, né, então acho que agora ele está formado, moldado, né, assim, tem cometido bem menos erros. Como eu falei, o campeonato é longo. Kay de Wolf já teve azar numa etapa da França que estragou a moto, parece a embreagem, ou o câmbio, na corrida classificatória, zerou, e agora teve esses péssimos resultados no final de semana todo, né? Então, com isso, a constância às vezes leva você lá para frente. Igual eu falei do Liam Everts, que não tinha venceu uma bateria nessa temporada, e estava liderando o campeonato pela constância dele. Sempre saía na frente, e o pior resultado dele era terceiro, e aí após a etapa de Portugal as coisas começaram a andar para trás, né? Ele até desiste da segunda bateria de Portugal ter parado. Então isso judia na pontuação do campeonato. Então se você não conseguir, vamos dizer assim, você cair, você tem que manter a calma e seguir. Você não pode desistir, né? Por mais que seja ruim, difícil, cara, 1, 2, 3, 4 pontos no final vai fazer total diferença. Conta muito. Então, Kay de Wolf tem que tirar o chapéu para ele. Já falou dos 2 primeiros ali que andaram muito. Tem que tirar o chapéu também para os 2 primeiros. Simon Langefeld andou, e André Adamo, o Simon Langefeld andou o final de semana todo, né? Sábado e domingo. Sábado não conseguiu passar o Adamo, teve ali na frente. Na primeira bateria ele sumiu, na segunda ele sofreu a pressão. Adamo no sábado andou muito, no domingo a primeira bateria não conseguiu, mas na segunda ele veio pro tudo nada e faltou pouco ali. Então foi, vamos dizer assim, os 2 foram muito guerreiros, e apesar do Kay de Wolf ter sido abalado no sábado, domingo ele não tava com azar. Os tombos, não foi um tombo besta, né? A moto, ele vem descendo, a moto quica, perde a traseira, ele roda, depois ele acerta a traseira do outro piloto, vai lá para último, fica preso, a roda traseira enrola nas mangueiras, ele vai com calma, até o mecânico põe na placa para ele, né? Calma, corrida longa. Na primeira volta, não tinha nem 5 minutos de prova, ele tinha caído, né? Acho que era na terceira volta. Então, para ele manter a calma, depois o mecânico dando a placa para ele, você consegue mais isso. Ele já estava na zona de pontuação ali, ele conseguiu o 18º, acho. Então, cara, fez um corridaço, uma pista difícil de ultrapassar, mexe muito com a confiança do piloto. Na segunda bateria teve que vir de trás de novo, não teve um resultado ótimo. Eu tinha falado para vocês que ele estava 15 atrás, não, ele estava acho que 15 ou 16 na frente, agora ele está 25 atrás. Então, 25 pontos atrás. Então, cara, judiou na pontuação dele, mas ele conseguiu salvar alguns pontos que com certeza no final vai fazer total diferença. A gente nem chegou na metade do campeonato, então tem que tirar o chapéu pro Adamo, pro Kay de Wolf. Tem mostrado um ser super campeão, calmo, não só nessa etapa, na etapa de Portugal também, que ele atolou a moto, ele puxa com calma, tudo, ele não se apavora, isso que é o melhor dele. Então tem se mostrado calmo e preparado. Vamos ver se ele volta a contar com a sorte e esse campeonato embola de novo. Já é o 5º líder da temporada, né? Já tivemos, começamos com André Adamo, depois Kay de Wolf, depois Sasha Kunin e depois Liam Everts, né? E agora Simon Langefeld, que vai para a próxima etapa na Alemanha com o head plate. Com certeza lá o público é muito forte também, alvoriçado, vamos dizer assim, gosta do motocross. Com certeza vai ser um gás a mais para ele.
para ele não se põe a pressão, faça ótimas largadas, que tem feito total diferença. Então, é isso que a gente espera da 250 na próxima etapa. Vale lembrar que o piloto número 51, né, o espanhol Oliver, esqueci o primeiro nome dele, me desculpem, ele quase fez pódio. Na primeira bateria ele fez quarto, Valério Lata fez terceiro com a Honda HRC número 18 e ele fez quarto, então uma equipe privada, ele que chegou após a terceira etapa, a equipe que ele estava competindo fechou por falta de patrocinadores, ou perdeu um patrocinador, não conseguiu viabilizar o restante, não conseguiria viabilizar o restante da temporada, e ele não caiu de paraquedas, né, mas o Shawn Simpson com a equipe dele, SH KTM Factory Juniors, Gabriel, né, Gabriel SH Factory KTM Juniors, abraçou o espanhol, levou ele para competir no britânico. Ele já venceu uma bateria, a primeira bateria acho que ele não foi tão bem, mas a segunda ele venceu lá, e andou muito bem, faltou um ponto para ele subir no pódio. Sasha Kunin pegou a última vaga. Sasha Kunin, que pra mim, na minha opinião, como eu falei nas outras, ele tem andado muito louco, ele tem andado mais do que a moto às vezes, né, até parece o Claudio De Carli, que é o pai, né, que é o dono da equipe, e o David De Carli, que é o filho, né, que é o manager ali, o chefe da equipe, mostra o velho coçando a cabeça, assim, na barba, assim, olhando, puta que pariu, tem que acalmar esse menino. Ele anda muito, às vezes ele faz muita loucura, né, ele quer já ganhar a corrida, parece que na segunda curva, e isso ele comete erros e vai ficando para trás, né, na primeira bateria ele foi caindo, foi ficando para trás, não conseguiu, fez um bom resultado, acho que fez sexto ou sétimo, se eu não me engano, sexto, e acho que foi isso daí, e ele, cara, ele podia ter feito terceiro com uma mão amarrada nas costas, mas os tombos, em todas as etapas ele tem caído. Quando ele não cai, ele sempre termina entre os 3 primeiros, faz boas largadas, tem um ritmo muito bom, mas você vê essa loucura dele querer ultrapassar os outros, ele não tem medo, ele vai por tudo quanto é canto da pista, mas acho que ele falta um pouquinho mais dele, ele manter um pouco mais a calma, deixar fluir um pouquinho mais, usar um pouquinho mais a inteligência do que querer atacar tudo quanto é lugar. Não, é de estilo de piloto para piloto, tem piloto que é mais agressivo, outro piloto que é mais calmo, mas isso tem, comparado com o irmão dele, é a grande diferença. O irmão é mais calmo, preciso, técnico, não que o mais novo da 250 não seja, porém tem cometido esses erros, tem condenado o campeonato dele. Então, da 250 é isso, Simon Lafferty com 24 pontos, 11 pontos na frente do André Adamo, que de terceiro foi para segundo, agora 25 pontos atrás está Kai de Wolf, e está bastante pontos atrás, tá 81 pontos atrás está o Liam Everts. Mas o campeonato é longo, tudo pode acontecer, né? A gente já teve um machucado aí na 450 do principal piloto do Tim Geiser, e vamos dizer assim, tudo pode acontecer, né? Não que estamos rogando praga para algum piloto, mas tudo pode acontecer nesse intervalo durante as etapas. Até o Lucas Kunin da 450 começou com os pulsos machucados e tá ganhando terreno. E falando nele, vamos falar da 450 agora, que o campeonato, para mim, os dois pilotos que eu tô torcendo estão liderando, né? O Simon Lafferty tá liderando a 250 agora, e Romain Febvre a 450, mas não tem nada ganho, como eu falei, faltam 12 etapas ainda, até peço desculpa, eu falei que era a 9ª etapa, não, era a 8ª etapa. Nessa etapa tivemos uma grande evolução da Ducati, conseguiu mais um pódio. Jeremy Sear, parecia que a moto tá mais regulada para ele, a moto traseira não estava quicando tanto, parecia estar mais balanceada, né? Mesmo assim ainda não estava, comparado com as outras, não estava 100% no meu ponto de vista, mas é um piloto que teve mais atitude, se sentiu mais confortável, e isso mostrou dentro da pista. Ele já vinha fazendo ótimas largadas, porém nessa etapa andou muito bem. Vamos começar pelos 2 primeiros ali, porque ele estava falando de largada. Lucas Kunin tem sido eficiente, né? Ele vai jogar duro, e o Romain Febvre não tem nada a ganhar, apesar de ter 40 e poucos pontos na frente, 47, quase uma etapa na frente, mas não tem nada a ganho. O Lucas Kunin tem feito ótimas largadas, se posto em boas posições no começo da prova, e tem marcado
primeiros. Ali na segunda bateria, o Romain Febvre sofreu para passar ele, e ele, mesmo que passou, ele foi para cima, né? Terminou colado os dois ali. Então o Romain Febvre, na minha opinião, ainda continuou cometendo os erros, porém dessa etapa ele não caiu, não conseguiu fazer boas largadas. No sábado veio, terminou em segundo. No domingo, a primeira bateria, ele tirou uma diferença absurda, ele estava 12 segundos atrás. Ele chegou a ficar 1.8. Nas últimas voltas ele colou no Lucas Koenig, que comentou que travou os braços, é normal, né? Até a nova geração, o nervosismo. A primeira bateria, vamos dizer assim, teve a largada ali, o Lucas Koenig saiu na frente e Jeff Herlings atrás. Então o Jeff não deixou barato, ele falou, cara, já vou matar esse cara no começo, vou pressionar ele, que daí ele vai abrir as pernas e no final eu aguento mais do que ele. E acabou que ele pressionou, o Lucas Koenig foi preciso não cometer nenhum erro, soube levar até o final ali. Faltando 5 minutos, o Jeff Herlings abre as pernas e fala, cara, não aguento mais, tanto que ele até deixa, na minha opinião, foi uma atitude meio, sei lá, para companheiros de equipe, de marca, né, KTM, ele deveria ter jogado um pouquinho mais duro com o Romain Febvre ali, na hora que o Romain Febvre chega, não ter apontado a passa aí e some na frente. Então, o Jeff Herlings, nessa opinião aí, tipo, já que que tem que vencer a KTM, tem que ser eu. Não sei também os bastidores, se tem tido alguma intriga entre os dois, que são equipes diferentes, porém, aconteceu isso, né? Então, vamos ver em breve. Falando de Jeff Herlings, quase conseguiu seu primeiro pódio, na outra bateria não conseguiu largar tão bem, mas conseguiu evoluir durante a bateria, e fez a mesma pontuação que Jeremy Sear, porém, quarto lugar para ele, porque Jeremy Sear terminou na frente na segunda bateria. Então, já deu uma grande evolução para Jeff Herlings, que não teve preparação nenhuma, né? Não conseguiu se preparar, andou 6, 7 vezes de moto antes de ir para a primeira etapa. Então, está sendo guerreiro, tem evoluído muito, tem mostrado uma evolução absurda. Então, até o final do ano, a gente vai ver ele vencendo com certeza. Então, isso mostra o quanto que a categoria está difícil, né? A largada tem feito total diferença. Antigamente você via esses pilotos largar mal e recuperar absurdamente, né? Mas hoje em dia são poucos, né? A gente podia falar Tim Gajser e o Romain Febvre, tanto quanto o Lucas Koenig, quando ele não larga tão bem, ele não consegue brigar na frente entre os dois primeiros. Então, os únicos caras que fizeram isso e conseguem é o Romain Febvre e Tim Gajser, que estão a um outro nível aí de pilotagem. Falando do Romain Febvre, achei legal a moto com a roda verde, ficou bem bacana, o uniforme dele também com as cores da França, ele andando de um lado azul, o meio branco e outro vermelho, né, e as botas também, né, um lado azul e outra vermelha, muito bacana esse equipamento. Então, o marketing tem feito total diferença, ainda mais o fã francês ali correndo em casa, foi presenteado com a vitória do Romain Febvre na segunda bateria, que lutou muito, foi, vamos dizer assim, o Lucas Koenig na primeira bateria, o Jeff Herlings judiou dele, e na segunda o Romain Febvre judiou, que quando ele passou nem eu acreditei, porque eu não esperava que ele fosse passar ali, e acabou que ele veio na descida, achou uma linha por dentro, ele fez muito rápido aquela curva, e o Lucas Koenig comete o erro, então foi tipo sorte, vamos dizer assim, acontecimentos que ele por errou, ele já aproveitou, passou, abriu um pouquinho, e parece que ele também dá uma diminuída no ritmo, ele estava super agressivo, tentando de tudo quanto é forma, e acabou que ele, não que levou sorte nisso daí, ele abriu, parece que ele diminuiu um pouco o ritmo, o Lucas Koenig cresceu, veio para cima, mas não conseguiu finalizar a ultrapassagem ali. Então, quando você tá na frente, é difícil, ainda mais o cara te atacando e você tendo que se defender entrando na buraqueira. E depois o Lucas Koenig começou a fugir um pouco mais da buraqueira, ver onde que era mais rápido, mais lento, aí ele se solta e cria, tipo, vem aquele gás e falando, agora é minha vez de te atacar. Mas Romain Febvre se mostrou mais uma vez porque que é o head plate e venceu na geral aí com o segundo primeiro e o Lucas Koenig segundo com o primeiro e segundo. Vale lembrar agora os outros pilotos que chamaram atenção na 450 foi Jeremy Sear, que eu já falei da evolução dele, tanto que ele tá ali até os 25 minutos, ele tá 3 segundos dos dois primeiros, ele tá colado praticamente, então só que os dois não erram feio para ele vir e ultrapassar no final, nas últimas voltas ele perde terreno ali, não aguenta, isso mostra, por isso que eu falo que mostra a evolução dele. O piloto mais confortável,
ele consegue ser constante, ele consegue atacar até o final da bateria. Quando ele não tá confortável, ele vai indo, e uma hora o cara prega. Daí ele começa a perder terreno, ou não tem confiança de atacar no começo para se manter na frente. Então, era normal você ver o Jamie Sear e largar bem e ir ficando. Ficar 11º a 15º. Depois, tinha etapas que ele conseguia ficar de 7º, 8º, quando largava muito bem, quando largava mais ou menos era de 10º para trás. Então, nessa etapa ele se manteve na frente. Outro piloto que chamou muita atenção, piloto privado da JK Yamaha, que voltou nessa etapa de uma lesão, não sei, acho que tinha machucado a canela, é Isaac Gifting, piloto sueco, andou muito, já no sábado, no finalzinho, ele andou em quarto do tempão, no finalzinho ele perdeu o terreno na corrida classificatória, a primeira bateria não conseguiu largar tão bem, e a segunda ele larga super bem, ele fica em quarto ali a bateria toda, ele termina em quarto, ele termina ali, quer dizer, faz quarto, na frente de Harris. E, cara, uma moto privada, sem muitos equipamentos oficiais, claro que tem suspensão, uma coisa e outra, mas não foi uma etapa só, ele tem mostrado boas largadas. Esse menino aí tem merecido uma vaga numa equipe oficial. Vamos ver se ano que vem não surge alguma coisa para ele, comparado aos outros pilotos oficiais, né? Então, é um piloto que tem ganho bastante, tem sido notado, né? Não só agora, já nas corridas de pré-temporada também, teve ótimos resultados, então tem que bater a palma para ele. Como piloto da Beta, o Ben Watson também, como eu já falei antes, mais uma vez quebrou entre os 10 com a Beta, então são esses pilotos que têm ganhado um espaçozinho na mídia. Borna Cossi, a Fante, que fez ótimas largadas, mas ele sempre foi um piloto que vinha de trás, no final ele pegava os pilotos. Ele faltou um pouco de atitude, na minha opinião, no começo de prova, fez 6º e 7º, acho. No finalzinho ele acabou cedendo um pouquinho ali, talvez ficou nervoso, tudo, mas foi o melhor piloto da Fantic, fez ótimos resultados. E falando novamente das largadas, como eu falei, tem feito total diferença, igual o Erlings. No sábado fez 12º. Não largou tão bem, cara, corrida 20 minutos, todo mundo acelera, né? E no domingo, quase pódio. Claro, muda a pista, essas coisas ficam mais detonadas, o nível vai separando mais, mas se mostra como a categoria tá preparada. Igual o Iago Girtz. Na última etapa na Espanha, ele andou muito, ganhou sábado na corrida classificatória, teve ótimos resultados ali, fez um top 10, os melhores resultados dele da temporada. Ele que perdeu 2 campeonatos para ele mesmo, na 250. Então, como eu falei, largou bem, teve ótimos resultados. Largou mal, se lascou. Então, isso mostra como uma categoria tá disputada ali, por mais que pilotos semi-oficiais ou com não tão equipamentos, também tem mostrado, estado preparados, né, e obtido ótimos resultados. Então tá difícil, são poucos pilotos que eu falei que lá consegue ser constante, né, todas as etapas, ele tá no pódio. Na primeira bateria, o piloto francês Maxime Renaux andou muito bem, fez 3º, andou muito. Na segunda, levou azar, caiu na largada, na segunda curva, ele perde o equilíbrio, cai para fora da pista, teve que fazer a prova de recuperação, se lascou, não conseguiu se recuperar tão bem. Depois ele cai de novo na parte superior da pista, foi até onde eu caí, mas a pista era diferente no Motocross das Nações, ele tinha uma seção de costela, de encaixe, a minha moto quica lá, realmente trava e me joga. O dele, ele tá um retardatário na frente, ele, não sei se ele enrosca, alguma coisa, cai, ele sai catando a moto, cai pro lado. Então, a pista tá muito detonada. Vou tentar botar aí uma volta para vocês ver a pista, a GoPro, roubar o vídeo do YouTube da GoPro, vou deixar o link para vocês aqui. Isso mostra, pela TV é muito mais fácil, mas quando você vê a GoPro dos caras, você fala, cara, a pista tá judiada. Então, pessoal, é isso daí. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Vou mudar um pouco o cenário aqui, vou estar mais focado no canal, vou mudar a apresentação um pouco mais, vou me dedicar mais ao canal. Espero que vocês gostem, vou estar dando o meu 100%, vou estar dando notícias sobre mim na próxima semana aí. Então, novamente, não deixe de seguir o canal, compartilhar com seus amigos, curtir o vídeo, isso nos fortalece, me fortalece
atingir mais pessoas. Com isso a gente ganha mais espaço, consegue trazer mais conteúdo para vocês, ter mais acesso a produtos para testar. Em breve eu estou testando bastante produtos, trazendo para vocês, e a gente se vê nas pistas. Meu muito obrigado e até lá!